História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 26 de dezembro de 1253. Dom Afonso III, rei de Portugal, meu 25º e 26º avô, promulga a lei de almetaçaria, visando a resolução dos problemas decorrentes da quebra da moeda e da crise agrícola. Dom Afonso III, o bolonhês, conde de Bolonha, rei de Portugal, nasceu em Coimbra, a 5 de maio de 1210, e morreu em Lisboa, a 16 de fevereiro de 1279, era filho de Dom Afonso II, rei de Portugal e de Dona Urraca, princesa de Castela, neto paterno de Dom Sancho I, rei de Portugal e de Dulce de Barcelona, infanta de Aragão e neto materno de Afonso VIII, rei de Castela e de Leonor Plantageneta, princesa da Inglaterra. Sucedeu a seu irmão, Dom Sancho II, quando este foi deposto, pela bula papal, Grandi non imerito. Dom Afonso III vivia em França, onde casou com Dona Matilde de Bolonha em 1235, tornando-se assim, conde Juro-Xóris, de Bolonha, onde servia como chefe militar, combatendo em nome do rei Luís IX, rei de França seu primo. Assim, apesar de ser o segundo filho de Dom Afonso II, Dom Afonso III assume o reino em 1248. Dom Afonso III teve mais de 20 filhos, legítimos e naturais, e no final da sua vida, viu-se envolvido em conflitos com a Igreja, tendo sido excomungado em 1268 pelo arcebispo de Braga e pelos bispos de Coimbra e Porto, para além do próprio Papa Clemente IV, à semelhança dos reis que o precederam. Foi ele rei de aspecto majestoso, olhos pequenos, mas mais vivos, branco, córado, cabelos pretos, de estatura agigantada, a que se uniam grandes forças. Quando foi aberto o seu sepulcro, em tempo del rei Dom Sebastião, se admirarão todos os que o virão. Lei de almetaçaria. Nesta lei de 26 de dezembro de 1253, destinada ao território de Entre Douro e Minho, o rei Dom Afonso III reconhece ter ouvido os mercadores e os cidadãos homens bons dos conselhos, abo e concilium cum mercatoribus et concivibus et boni omnibus concilii regni mei. Existe uma forte crise agrícola. Proibida a exportação de cereais e de metais preciosos. Um dos sinais está no intervencionismo económico do Poder Supremo, bem como na existência de uma espécie de rei empresário. Com efeito, entre nós, se o rei da primeira dinastia, como refere J. Lúcio de Azevedo, era proprietário rural, e o maior de todos, eis que depois de transformada a monarquia em potência comercial, o rei que fora o principal senhorio agrário, era agora também o principal mercador. As sucessivas crises de subsistências que, desde a primeira da independência, marcaram a vida portuguesa, habituaram o poder real e o poder municipal a um extenso intervencionismo nas atividades económicas. O tabulamento e a taxação de preços de bens e serviços e a fixação de salários máximos constitui facto comum ao longo de toda a nossa Idade Média, podendo encontrar-se inúmeras posturas locais sobre a matéria, desde as de Coimbra, de 1145, bem como leis gerais, como a 26 de dezembro de 1253, respeitante à região de Entre Douro e Minho. Ao que parece, a legislação régia sobre a matéria era meramente supletiva face às posturas locais, existindo apenas em caso de graves crises de subsistências ou na sequência da operação de quebra ou britamento da moeda. Aliás, são os próprios conselhos que sucessivamente reclamam a intervenção do rei. Outro sinal de intervencionismo está no estabelecimento de regras de abastecimento público, principalmente com a vinculação de certas profissões ao exercício daquilo que poderemos considerar hoje autênticos serviços públicos. Aliás, os mesteirais ou mesteiros medievais derivam dos serviministeriais do Baixo Império Romano. Entre nós, o principal reflexo desse intervencionismo nota-se nas chamadas leis sobre a almetaçaria, nomeadamente uma de Dom Afonso IV, incerta no livro das leis e posturas nelas se confirma a existência de um sistema de mercado coativo, de que são reflexo as normas sobre locais obrigatórios para a venda de determinados géneros, sobre a existência de funcionários encarregados da fiscalização económica, dos regulamentos profissionais e da própria concessão de feiras. Este modelo vai continuar nos séculos XV e XVI. Continua a não existir um mercado livre, mas um complexo de mercados coativos protegidos por um rendilhado aduaneiro que estabelece itinerários obrigatórios para a circulação de bens. O que serve para garantir o abastecimento, também é utilizado como fonte de impostos indiretos como portagens, que as partidas e as nossas ordenações consideram um direito real, as passagens ou pigens. Quem pode estabelecer impostos também,
pode conceder franquias e isenções. No tocante ao comércio externo, ao controle fiscal das importações e das exportações. Desde a proibição de exportação de certas mercadorias, metais preciosos, proibição de transações com terras dos mouros, a dízima na tributação das exportações, o lealdamento ou alialdamento. Família e descendência de Dom Afonso III. Filhos do casamento com Dona Matilde, Condessa de Bolonha. Dom Roberto, Infante de Portugal. Nome desconhecido, Infante de Portugal. Filhos do casamento com Dona Beatriz de Castela. Dona Branca, Infanta de Portugal. Dom Fernando, Infante de Portugal. Dom Dinis, Rei de Portugal, casou com a Rainha Santa Isabel. Dom Afonso, Infante de Portugal, Senhor de Porto Alegre, casou com Dona Violante Manuel, Infanta de Castela. Dona Sancha, Infanta de Portugal. Dona Maria, Infanta de Portugal. Dona Constança, Infanta de Portugal. Dom Vicente, Infante de Portugal. Filhos com Madragana, depois Mor Afonso, minha 26ª avó. Dom Martim Afonso Chichorro, casou com Dona Inês Lourenço de Valadares, ou de Sousa, meus 25º avós. Dona Urraca Afonso de Portugal, casou com Pedro Anos Gago de Riba de Vizela, e depois casou com Dom João Mendes de Briteiros. Filhos com Dona Maria Pérez de Anchara, minha 25ª e 26ª avó. Dom Afonso Dinis, casou com Dona Maria Paz Ribeira, meus 24º e 25º avós.